Desligar a gravação. Tudo bom com vocês, pessoal? Oi, Lilia. Oi, Ana. Já vi que vocês já chegaram aí. Tudo bom com vocês? Como vocês estão? Nossa, agora que eu vi que eu tô, tipo, bem... Agora tá melhor pra vocês me enxergarem sem ter um brilho imenso na cara de vocês. Assim. E aí, pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Me contem. Quais são as novidades? Como foi o fim de semana? Hoje, pelo jeito, eu acho que vai dar pra fazer sem muito barulho, porque pelo que eu escutei até agora, desde a hora que eu acordei, não teve muito barulho de construção. Tá tendo ainda, mas não tá tendo aquele barulho que não dá nem pra se escutar. Menos mal. Olha. E aí, pessoal, vamos ler mais um pouquinho de Harry Potter hoje? O que vocês acham? Eu quero agradecer a duas pessoas que me deram follow durante a madrugada, que estavam na call comigo ontem jogando. Gi Boia e Didi Gamer Pro. Eles me deram follow há 14 horas. Só que eu estava offline, então, tipo, não chega a notificação. E eu acho que eu não consigo reproduzir aqui. Não consigo fazer com que apareça novamente, tipo, como se fosse a notificação. Mas, mesmo assim, eu gostaria de agradecer por eles terem me dado follow. Eu espero que eles apareçam na live, quem sabe hoje ou nas próximas. Enfim. Bora lá pra live, eu ia falar, pro livro. Estamos no capítulo 11 de Harry Potter e a Ordem da Fênix. O nome do capítulo é A Nova Canção do Chapéu Seletor. Só. Harry não quis contar aos outros que ele e Luna estavam tendo o mesmo tipo de alucinação, se é que era o caso. Por isso não voltou a mencionar os cavalos quando se sentou na carruagem e bateu à porta. Ainda assim, ele não conseguiu evitar olhar pela vidraça as silhuetas dos animais do lado de fora. Todo mundo viu a tal da Grubbleplank? Perguntou Gina. O que é que ela está fazendo aqui de novo? Hagrid não pode ter ido embora, pode? Eu vou ficar bem satisfeita se ele tiver ido. Ele não é um professor muito bom, é? Disse Luna. É sim! Exclamaram Harry, Rony e Gina zangados. Harry lançou um olhar incisivo a Hermione. Ela pigarreou e disse depressa. Ele é muito bom. Bom, lá na Corvinal achamos que ele é uma piada, respondeu Luna sem se surpreender. Então vocês têm um senso de humor bem idiota, retorquiu Rony no momento em que as rodas rangeram, entrando em movimento. Luna não pareceu se perturbar com a grosseria de Rony. Muito ao contrário, mirou-o durante algum tempo como se ele fosse um programa de televisão levemente interessante. Balançando com estrondo, as carruagens avançaram em comboio até a estrada. Quando cruzaram os altos pilares de pedra com os javalis alados que ladeavam o portão para os terrenos da escola, Harry se inclinou para frente, tentando ver se havia luzes na cabana de Hagrid junto à Floresta Proibida, mas os terrenos estavam na mais completa escuridão. O castelo de Hogwarts, porém, se aproximava cada vez mais, um conjunto altaneiro de torreões muito negro recortado contra o céu escuro, em que resplandecia alaranjada aqui e ali uma janela no alto. As carruagens pararam, tilintando, perto da escadaria de pedra que levava às portas de carvalho, e Harry foi o primeiro a descer. Virou-se novamente para procurar janelas iluminadas na orla da floresta, mas decididamente não havia sinal de vida na cabana de Hagrid. Com relutância, porque alimentaram uma esperançazinha de que tivessem desaparecido, o garoto se virou para os bichos estranhos e esqueléticos parados e quietos no ar frio da noite, em que refugiam seus olhos brancos e vazios. No passado, Harry já vivera a experiência de ver algo que Rony não via, mas fora uma imagem no espelho, uma coisa com muito menos substância do que 100 bichos de aparência muito sólida e suficientemente fortes para puxar uma frota de carruagem. Se pudesse acreditar em Luna, os bichos sempre haviam existido, só que invisíveis. Por que então, de repente, Harry podia vê-los e Rony não? Vontade de espirrar? O espirro não quer sair, mas tudo bem, uma hora ele vai. Você vem com a gente ou não? Perguntou Rony ao seu lado. Ah, estou indo, disse Harry depressa e se juntou ao grande número de alunos que subiam rapidamente as escadas para entrar no castelo. O saguão flamejava à luz dos archotes, enquanto os passos dos que atravessavam o piso de lajotas em direção às portas duplas, à direita que davam acesso ao salão principal e ao banquete de abertura do ano letivo. As 4 mesas compridas dispostas no salão foram se enchendo sob um céu escuro sem estrelas, que era exatamente igual ao céu que podia ser visto pelas altas janelas do aposento.
As velas flutuavam a meia altura ao longo das mesas, iluminando os fantasmas prateados que pontilhavam o salão e os rostos dos alunos que conversavam pressurosos, trocando notícias sobre as férias, cumprimentando os colegas das outras casas, aos gritos, observando os cortes de cabelo e as vestes uns dos outros. Mais uma vez, Harry reparou nas pessoas que juntavam as cabeças para cochichar quando ele passava. Trincou os dentes e tentou agir como se não visse tão pouco se importasse. Luna se separou deles ao passarem pela mesa da Corvinal. Quando chegaram à da Grifinória, Gina foi saudada por alguns quartenistas e saiu para se sentar com eles. Harry, Rony, Hermione e Neville encontraram lugares juntos, mais ou menos no meio da mesa, entre Nick quase sem cabeça, o fantasma da Grifinória, e Parvati Patil e Lila Brown. As duas o cumprimentaram com tanta leveza e excessiva simpatia que Harry teve a certeza de que haviam acabado de falar dele uma fração de segundo antes. Mas tinha coisas mais importantes com que se preocupar. Olhou por cima das cabeças dos colegas diretamente para a mesa dos professores, que ocupava a parede principal do salão. Ele não está lá. Rony e Hermione também correram os olhos pela mesa, embora isso não fosse necessário. O porte de Hagrid o tornava instantaneamente óbvio em qualquer fila. Ele não pode ter ido embora, disse Rony levemente ansioso. Claro que não, afirmou Harry. Vocês não acham que ele está ferido, nem nada parecido, acham? Perguntou Hermione. Não, respondeu Harry na mesma hora. Mas então, onde é que ele está? Houve uma pausa, depois Harry disse muito baixinho, para Neville, Parvati e Lila não poderem ouvir. Talvez ainda não tenham voltado, sabe? Da missão, da coisa que esteve fazendo durante o verão para Dumbledore. Deve ser isso, disse Rony, parecendo mais tranquilo, mas Hermione mordeu o lábio, examinando a mesa dos professores de uma ponta a outra, como se esperasse alguma explicação conclusiva para a ausência de Hagrid. Quem é aquela? Perguntou bruscamente, apontando para o meio da mesa dos professores. Os olhos de Harry acompanharam os da amiga. Pousaram primeiro no professor Dumbledore, sentado na cadeira dourada de espaldar, alto ao centro da longa mesa, trajando vestes roxo-escuras, pontilhadas de estrelas prateadas e um chapéu igual. A cabeça do diretor estava inclinada para a mulher sentada ao seu lado, a qual lhe falava ao ouvido. Ela parecia, pensou Harry, com a tia solteirona de alguém, atarracada com os cabelos curtos, crespos, castanho-acinzentados, presos por uma horrível faixa rosa, a Alice, que combinava com um casaquinho cor-de-rosa peludo que trazia sob as vestes. Então ela virou ligeiramente o rosto para tomar um golinho do cálice e ele reconheceu, com um grande choque, a cara de sapo pálida com bolsas sob os olhos saltados. É a tal da Umbridge. Quem? Perguntou Hermione. Estava na minha audiência, trabalha pro Fudge. Bonito casaquinho, debochou Rony. Ela trabalha pro Fudge, repetiu Hermione franzindo a testa. O que é que ele está fazendo aqui então? Não sei. Hermione esquadrinhou a mesa dos professores com os olhos apertados. Não, murmurou ela. Não, com certeza não. Harry não entendeu o que a amiga estava dizendo, mas não perguntou. Sua atenção fora atraída pela professora Grubbly-Plank, que acabara de aparecer por trás da mesa dos professores. Ela foi andando até a ponta da mesa e ocupou o lugar que deveria ser de Hagrid. Isso significava que os alunos do primeiro ano já deviam ter atravessado o lago e chegado ao castelo, e de fato, alguns segundos depois, as portas para o saguão se abriram. Uma longa fila de garotas de cara assustada entrou, encabeçada pela professora McGonagall, que vinha trazendo um banquinho em que repousava o velho chapéu de bruxo cheio de remendos e cerzido, com um largo rasgo na copa esfiapada. O vazio no salão principal foi cessando. Os calouros se enfileiraram diante da mesa dos professores, de frente para os demais estudantes. A professora McGonagall colocou cuidadosamente o banquinho diante deles e recuou um pouco. O rosto dos aluninhos refulgiam palidamente à luz das velas. Um garotinho bem no meio da fila dava a impressão de estar tremendo. Harry se lembrou por um instante do que sentira quando estava ali, esperando o teste desconhecido que iria determinar a casa a que pertencia. A escola inteira aguardava, prendendo a respiração. Então, o rasgo junto à copa do chapéu escancarou-se, como uma boca, e o chapéu seletor prorrompeu a cantar. Antigamente, quando eu era novo e Hogwarts apenas alvorecia, os criadores de nossa nobre escola pensavam que jamais iriam se separar. Unidos por um objetivo comum, acalentavam o mesmo desejo de ter a melhor escola de magia do mundo e transmitir seus conhecimentos,
Juntos construiremos e ensinaremos. Decidiram os 4 bons amigos, jamais sonhando que chegasse um dia em que poderiam se separar. Pois onde se encontrariam amigos iguais a Salazar Slytherin e Godric Gryffindor? A não serem outro par semelhante como Helga Hufflepuff e Rowena Ravenclaw. Então como pôde malograr a ideia e toda essa amizade fraquejar? Ora, estive presente e posso narrar. Uma história triste e deplorável, disse Slytherin. Uma história triste e deplorável, disse Slytherin. Ensinaremos só os da mais pura ancestralidade, disse Ravenclaw. Ensinaremos os de inegável inteligência, disse Gryffindor. Ensinaremos os de nomes ilustres por grandes feitos, disse Hufflepuff. Ensinarei todos, e os tratarei com igualdade. Diferenças que poucos pesaram, quando no início vieram à luz, pois cada fundador ergueu para si uma casa em que podia admitir apenas os que quisesse. Por isso Slytherin aceitou apenas os bruxos de sangue puro e grande astúcia, que a ele pudessem vir a igualar. E somente os de mente mais aguda tornaram-se alunos de Ravenclaw, enquanto os mais corajosos e ousados foram para o destemido Gryffindor. A boa Hufflepuff recebeu os restantes e lhes ensinou tudo o que conhecia. Assim, casas e idealizadores mantiveram a amizade firme e fiel. Hogwarts trabalhou em paz e harmonia durante vários anos felizes. Mas então a discórdia se insinuou, nutrida por nossas falhas e medos. As casas que, como 4 pilares, tinham sustentado nosso ideal, voltaram-se umas contra as outras e divididas buscaram dominar. Por um momento pareceu que a escola em breve encontraria um triste fim. Os duelos e lutas constantes, os embates de amigo contra amigo. E finalmente chegou uma manhã em que o velho Slytherin se retirou. E embora a briga tivesse cessado, deixou-nos todos muito abatidos. E nunca, desde que reduzidos a 3, seus 4 fundadores, as casas retomaram a união, que de início pretenderam manter. E agora o chapéu seletor aqui está, e todos vocês sabem para quê. Eu divido vocês entre as casas, pois esta é a minha razão de ser. Mas este ano farei mais do que escolher. Ouçam atentamente a minha canção. Embora condenado a separá-los, preocupa-me o erro de sempre assim agir. Preciso cumprir a obrigação. Sei, preciso quarteá-los a cada ano, mas questiono se selecionar não poderá trazer o fim que receio. Ah, conheço os perigos, os sinais, mostra-nos a história que tudo lembra. Pois nossa Hogwarts corre perigo, que vem de inimigos externos mortais, e precisamos nos unir em seu seio, ou ruiremos de dentro para fora. Avise a todos, preveni a todos. Daremos agora início à seleção. O chapéu voltou à imobilidade inicial. Prorromperam aplausos, embora pontilhados pela primeira vez na lembrança de Harry, por murmúrios e cochichos. Por todo o salão, os estudantes trocavam comentários com seus vizinhos, e Harry, aplaudindo como todo mundo, sabia exatamente o que eles estavam falando. Se expandiu um pouco este ano, não? Comentou Rony com as sobrancelhas erguidas. Sem a menor dúvida, respondeu Harry. O chapéu seletor, em geral, se limitava a descrever as diferentes qualidades procuradas pelas casas de Hogwarts, e o seu próprio papel na seleção dos alunos. Harry não se lembrava jamais de tê-lo ouvido dar conselhos à escola. Será que ele já deu avisos no passado? Indagou Hermione em tom ligeiramente nervoso. Certamente que sim, respondeu Nick quase sem cabeça, transpirando experiência. Debruçando-se sobre Neville para responder à garota, Neville fez uma careta. Era muito desagradável ter um fantasma se debruçando por dentro da gente. O chapéu sente que é a sua obrigação de honra alertar a escola sempre que acha. Mas a professora McGonagall, que estava querendo ler em voz alta a lista dos nomes dos alunos do primeiro ano, lançou aos estudantes que cochichavam aquele tipo de olhar que chamusca. Nick, quase sem cabeça, levou um dedo transparente aos lábios e tornou a se sentar empertigado, no mesmo instante em que os murmúrios cessaram bruscamente. Com um último olhar de censura que percorreu as 4 mesas, a professora McGonagall baixou os olhos para o longo pergaminho que segurava e chamou o primeiro nome. Carai, que nome difícil. Abercrombie Ewan. O garoto de olhar aterrorizado, em que Harry reparara anteriormente, avançou aos arrancos e colocou o chapéu na cabeça. A única coisa que impediu a peça de descer direto até os seus ombros foram as suas orelhas de abano. O chapéu refletiu um momento, depois o rasgo junto à copa tornou a se abrir e gritou: Grifinória!
Harry aplaudiu entusiasticamente com o restante dos alunos da casa quando Ian Abercrombie se dirigiu cambaleando à mesa deles e se sentou, dando a impressão de que gostaria muito de afundar no chão adentro e nunca mais ser visto por ninguém. Lentamente, a longa fila de calouros foi encurtando. Nas pausas entre as chamadas dos nomes e as decisões do chapéu seletor, Harry ouvia os roncos fortes na barriga de Rony. Finalmente, Zeller Rosa foi selecionada para Lufa-Lufa. A professora McGonagall recolheu o chapéu e o banquinho e levou-os embora, ao mesmo tempo em que o professor Dumbledore se levantava. Quaisquer que tivessem sido as suas mágoas com relação ao diretor, Harry se sentiu reconfortado de ver Dumbledore em pé diante da escola. Entre a ausência de Hagrid e a presença daqueles cavalos dragontinos, sentia que seu regresso a Hogwarts, tão esperado, estava repleto de impensáveis surpresas, como notas dissonantes em uma música familiar. Mas isso agora, pelo menos, era extremamente como devia ser. O diretor se levantava para dar boas-vindas a todos antes de iniciar o banquete que abriu o ano letivo. Aos nossos recém-chegados, começou Dumbledore com uma voz ressonante, os braços muito abertos e um enorme sorriso nos lábios. Bem-vindos aos nossos antigos alunos. Um bom regresso. Há um momento para discursos, mas ainda não é este. Atacar. Ouviram-se risos de apreciação e uma explosão de aplausos enquanto Dumbledore se sentava elegantemente e atirava as longas barbas por cima do ombro para mantê-las longe do prato, pois a comida aparecera do nada e as 5 longas mesas gemiam sob o peso dos pernis e tortas e travessas de legumes, pães e molhos e jarras de suco de abóbora. Excelente! Exclamou Rony com uma espécie de gemido de saudades, e passou a mão na travessa mais próxima com costelas e começou a empilhá-las em seu prato. Observado tristonhamente por Nick quase sem cabeça, que é que o senhor... que é que o senhor ia dizendo antes da seleção? Perguntou Hermione ao fantasma. Sobre os conselhos do chapéu? Ah, sim! Nick, que pareceu satisfeito de ter uma razão para desviar o rosto de Rony, que agora comia batatas assadas com um entusiasmo quase indecente. Sim, já ouvi o chapéu dar conselhos várias vezes antes, sempre em momentos em que percebe grande perigo para a escola. E sempre, é claro, seu conselho é o mesmo. Unam-se, fortaleçam, por dentro. É o quê? Nem eu não entendi o que está escrito aqui. Como que eu vou ler isso, gente? Como ele está cascó? Capigo sem chapéu? Perguntou Rony. Sua boca estava tão cheia que Harry achou que já era um feito ele conseguir produzir algum som. Como disse? Perguntou Nick quase sem cabeça educadamente, enquanto Hermione fazia cara de indignação. Rony deu uma enorme engolida e disse: Como é que ele pode saber que a escola está em perigo sem um chapéu? Não faço a menor ideia, respondeu Nick quase sem cabeça. Naturalmente, ele vive no escritório de Dumbledore, então imagina que perceba o que está se passando. E ele quer que todas as casas sejam amigas? Perguntou Harry olhando para a mesa da Sonserina, onde Draco Malfoy presidia a corte. É ruim, hein? Bem, você não deveria tomar essa atitude, disse Nick censurando. Cooperação pacífica é a chave. Nós, fantasmas, embora pertençamos a casas diferentes, mantemos laços de amizade. Apesar da concorrência entre Grifinória e Sonserina, eu jamais sonharia em puxar uma discussão com o Barão Sangrento. Porque o senhor tem pavor dele, disse Rony. Nick, quase sem cabeça, pareceu extremamente ofendido. Pavor? Espero que eu, Sir Nicholas de Mincy Porpington, nunca tenha sido autor de uma covardia na vida. O nobre sangue que corre em minhas veias... Que sangue? Perguntou Rony. Certamente o senhor não tem mais... Certamente o senhor não tem mais... É uma figura de linguagem, disse Nick quase sem cabeça, agora tão aborrecido que sua cabeça tremia agourentamente no pescoço semi-decapitado. Presumo que ainda tenho o privilégio de usar as palavras que quiser, mesmo que os prazeres da mesa me sejam negados. Mas estou muito acostumado a estudantes fazerem piadas com a minha morte, posso lhe assegurar. Nick, ele não estava realmente caçoando de você, disse Hermione, atirando um olhar furioso a Rony. Infelizmente, a boca de Rony estava novamente cheia, a ponto de explodir, e só o que ele conseguiu dizer foi: Não quis a honra excessiva. O que Nick não pareceu achar que fosse um pedido de desculpas apropriado. Erguendo-se no ar, ajeitou o chapéu emplumado e afastou-se deles, deslizando para o outro extremo da mesa, indo pousar entre os irmãos Creevey, Colin e Dane. Parabéns, Rony, disse Hermione rispidamente.
Que foi? Perguntou o garoto indignado, tendo conseguido finalmente engolir a comida que tinha na boca. Não tenho o direito de fazer uma simples pergunta? Ah, esquece, disse Hermione irritada, e os dois passaram o resto da refeição no silêncio amuado. Harry estava por demais acostumado às implicâncias entre os dois para se dar ao trabalho de reconciliá-los. Achou que era melhor empregar o seu tempo a comer diligentemente sua torta de carne com rins e depois um pratarrás de torta de caramelo. Quando todos os alunos terminaram de comer e o nível de barulho no salão recomeçou a aumentar, Dumbledore tornou a se levantar. As conversas morreram imediatamente e todos se viraram para o diretor. Harry estava se sentindo agradavelmente sonolento agora. Sua cama de dosel o esperava em algum lugar lá em cima, maravilhosamente quente e macia. Bem, agora que estamos todos digerindo mais um magnífico banquete, peço alguns minutos de sua atenção para os habituais avisos de início de trimestre, anunciou Dumbledore. Os alunos do primeiro ano precisam saber que o acesso à floresta em nossa propriedade é proibido aos estudantes. E a esta altura, alguns dos nossos antigos estudantes já devem ter aprendido isso também. Harry, Ron e Hermione trocaram sorrisinhos. O Sr. Filch, o zelador, me pediu, segundo ele, pela 462ª vez, para lembrar a todos que não é permitido praticar magia nos corredores durante os intervalos das aulas, nem fazer outras tantas coisas que podem ser lidas na extensa lista afixada à porta da sala dele. Houve 2 mudanças em nosso corpo docente este ano. Temos o grande prazer de dar as boas-vindas à professora Grubly Plank, que retomará a direção das aulas de trato das criaturas mágicas. Estamos também encantados em apresentar a professora Umbridge, nossa nova responsável pela defesa contra as artes das trevas. Houve uma rodada de aplausos educados, mas pouco entusiásticos, durante a qual Harry, Ron e Hermione trocaram olhares ligeiramente alarmados. Dumbledore não dissera por quanto tempo Grubly Plank iria ensinar. O diretor continuou. Os testes para entrar para os times de quadribol das casas serão realizados. Ele interrompeu o que ia dizendo com um olhar indagador à professora Umbridge. Como ela não era muito mais alta em pé do que sentada, por um momento ninguém entendeu por que Dumbledore parara de falar, mas então a professora pigarreou. Hey, hey! E ficou claro que se levantara e pretendia falar. Dumbledore pareceu surpreso, apenas por um instante. Então sentou-se com elegância e olhou atento para a professora Umbridge, como se ouvi-la fosse a coisa que mais desejasse na vida. Os outros membros do corpo docente não foram tão competentes em esconder sua surpresa. As sobrancelhas da professora Sprout chegaram a desaparecer por baixo dos cabelos rebeldes, e Harry nunca vira a boca da professora McGonagall mais fina. Nenhum professor novo jamais interrompera Dumbledore antes. Muitos estudantes sorriam, abobados. Era óbvio que essa mulher não conhecia os hábitos de Hogwarts. Obrigada, diretor, disse a professora sorrindo afetadamente. Pelas bondosas palavras de boas-vindas. Sua voz era aguda, soprada e meio infantil, e mais uma vez Harry sentiu uma onda de aversão que não conseguia explicar. Só sabia que tudo nela o enojava, desde a voz tola ao casaquinho peludo cor-de-rosa. Ela tossiu mais uma vez para clarear a voz. Ahem! E continuou. Bem, devo dizer que é um prazer voltar a Hogwarts. Ela sorriu, revelando dentes muito pontiagudos. E ver rostinhos tão felizes voltados para mim. Harry olhou para os lados, nenhum dos rostinhos que viu pareciam felizes. Pelo contrário, todos pareciam meio chocados ao ouvir alguém se dirigir a eles como se tivessem 5 anos. Estou muito ansiosa para conhecer todos vocês. E tenho certeza de que seremos bons amigos. Tá bom. Só escuta só. Os estudantes se entreolharam ao ouvir isso. Alguns mal conseguiram esconder os sorrisos. Serei amiga dela desde que não tenha de pedir emprestado aquele casaquinho, sussurrou Parvati para Lilá e as duas desataram a rir em silêncio. A professora Umbridge tornou a pigarrear. Hein! Mas quando continuou, um pouco do modo soprado de falar desaparecera de sua voz. Pareceu muito mais objetivo e suas palavras tinham um tom monótono de discurso decorado. O ministro da magia sempre considerou a educação dos jovens bruxos de vital importância. Os dons raros com que vocês nasceram talvez não frutifiquem se não forem nutridos e aprimorados por cuidadosa instrução. As habilidades antigas, um privilégio da comunidade bruxa, devem ser transmitidas às novas gerações, ou se perderão para sempre. O tesouro oculto de conhecimentos mágicos acumulados pelos nossos antepassados deve ser preservado, suplementado e polido por aqueles que foram chamados à nobre missão de ensinar.
A professora Umbridge fez uma pausa e uma reverência aos seus colegas, mas nenhum deles retribuiu o cumprimento. As sobrancelhas escuras da professora McGonagall tinham se contraído de tal modo que ela decididamente parecia um falcão, e Harry a viu trocar um olhar significativo com a professora Sprout quando Umbridge fez mais um "hem-hem" e continuou o discurso. Todo diretor e diretora de Hogwarts trouxe algo novo apesar da tarefa de dirigir essa escola histórica. E assim deve ser, pois sem progresso haverá estagnação e decadência. Por outro lado, o progresso pelo progresso não deve ser estimulado, pois as nossas tradições comprovadas raramente exigem remendos. Então, um equilíbrio entre o velho e o novo, entre a permanência e a mudança, entre a tradição e a inovação. Harry percebeu que sua atenção estava oscilando, como se seu cérebro estivesse entrando e saindo de sintonia. O silêncio que sempre prevalecia no salão quando Dumbledore falava ia se rompendo à medida que os alunos aproximavam as cabeças, cochichando e abafando risinhos. Na mesa da Corvinal, Cho Chang conversava animadamente com as amigas. Alguns lugares adiante de Cho, Luna Lovegood puxara o seu pasquim. Entre mentes, na mesa de Lufa-Lufa, Ernesto e Macmillan eram um dos poucos que ainda olhavam para a professora Umbridge, de olhar vidrado. Harry tinha certeza de que estava apenas fingindo ouvir, numa tentativa de honrar o novo distintivo de monitor que reluzia em seu peito. A professora Umbridge não parecia notar o desassossego da plateia. Harry teve a impressão de que uma revolta de grandes proporções poderia ter estourado bem embaixo do nariz dela e a bruxa teria continuado a discursar. Os professores, porém, ainda ouviam com muita atenção. E Hermione parecia estar bebendo cada palavra que Umbridge dizia, embora a julgar por sua expressão a desagradasse totalmente. Porque algumas mudanças serão para melhor, enquanto outras virão, na plenitude do tempo, a serem reconhecidas como erros de julgamento. Em sementes, alguns velhos hábitos serão conservados, e muito acertadamente, enquanto outros, antigos e desgastados, precisarão ser abandonados. Vamos caminhar para a frente, então, para uma nova era de abertura, eficiência e responsabilidade, visando a preservar o que deve ser preservado, aperfeiçoando o que precisa ser aperfeiçoado e cortando sempre que encontrarmos práticas que devem ser proibidas. A bruxa se sentou, Dumbledore aplaudiu, o corpo docente acompanhou a sua deixa, embora Harry reparasse que vários professores bateram as mãos apenas uma ou duas vezes antes de parar. Alguns alunos secundaram os aplausos, mas a maioria foi apanhada de surpresa pelo fim do discurso, porque não ouvira mais do que umas poucas palavras do todo. E antes que eles pudessem começar a aplaudir devidamente, Dumbledore tornou a se erguer. Muito obrigado, professora Umbridge. Foi um discurso muito esclarecedor, disse curvando-se para a bruxa. Agora, como eu ia dizendo, os testes de quadribol serão realizados. Certamente que foi esclarecedor, disse Hermione em voz baixa. Você está me dizendo que gostou? Perguntou Rony baixinho, virando o rosto perplexo para ela. Foi o discurso mais chato que já ouvi. E olha que eu fui criado com o Percy. Eu disse esclarecedor e não agradável. Explicou muita coisa. Foi? Admirou-se Harry. Me pareceu uma grande enrolação. Mas havia coisas importantes no meio da enrolação, disse Hermione séria. Havia? Perguntou Rony sem entender. Que tal o progresso pelo progresso não deve ser estimulado, ou então, cortando sempre que encontrarmos práticas que devem ser proibidas? Bom, e o que é que isso significa? Perguntou Rony impaciente. Vou lhe dizer o que significa, disse Hermione agorentamente. Significa que o Ministério está interferindo em Hogwarts. Houve um grande estardalhaço ao redor deles. Obviamente, Dumbledore dispensara a escola porque todos estavam se levantando, prontos para abandonar o salão. Hermione levantou-se de um pulo, parecendo agitada. Rony, temos de mostrar aos alunos do primeiro ano aonde ir. Ah, é, disse Rony, que obviamente esquecera. Ei, vocês aí, anõezinhos. Rony, ora, eles são nanicos. Eu sei, mas você não pode chamá-los de anões. Alunos do primeiro ano, chamou Hermione com autoridade, correndo o olhar ao longo da mesa. Por aqui, por favor. Um grupo de alunos novos passou timidamente pelo vão entre as mesas da Grifinória e Lufa-Lufa, todos se esforçando ao máximo para não serem os primeiros. Pareciam realmente muito pequenos. Harry tinha certeza de que não era tão jovem assim quando chegara ali. Sorriu para eles. Um garoto louro, ao lado de Ewan Abercrombie, pareceu petrificar. Cutucou o colega e cochichou alguma coisa em seu ouvido. Ewan se apavorou também e lançou um olhar de horror a Harry, que sentiu o sorriso escorregar pelo seu rosto com a seiva da escrofulária. Vejo vocês mais tarde, disse a Rony e Hermione e saiu do salão principal sozinho, fazendo o possível para ignorar novos cochichos, olhares e as pessoas que apontavam quando ele passou.
Manteve os olhos em um ponto fixo à frente enquanto se deslocava pelo ajuntamento no saguão. Depois subiu correndo a escadaria de mármore, tomou uns atalhos secretos e não tardou a deixar a maior parte das pessoas para trás. Fora burro em não prever isso, pensou com raiva ao caminhar pelos corredores bem mais vazios do andar superior. Naturalmente que todos o encaravam. Ele saíra do labirinto tribruxo 2 meses antes, agarrado ao corpo de um colega morto, dizendo que vira Lord Voldemort voltar ao poder. Caramba, que difícil. Não tinha havido muito tempo no último trimestre para ele se explicar antes de todos partirem para as férias. Mesmo que tivesse se sentido à altura de relatar para toda a escola detalhadamente os terríveis acontecimentos naquele cemitério. Harry chegara ao fim do corredor que levava à sala comunal da Grifinória e parara diante do retrato da mulher gorda, antes de se dar conta de que não conhecia a nova senha. Disse sombriamente olhando para a mulher gorda que alisava as dobras do vestido de cetim rosa e retribuía seu olhar com severidade. Não tem senha? Não entra, sentenciou ela com ar superior. Harry, eu sei! Alguém vinha ofegando às suas costas e quando ele se virou, viu Neville, que se aproximava em passo de marcha. Adivinhe qual é? Uma vez na vida eu vou ser capaz de me lembrar. Ele acenou com o cacto anão que mostrara no trem. Mimbulus Mimbetonia. Certo, disse a mulher gorda e seu retrato girou para o lado dos garotos como se fosse uma porta, deixando à mostra um buraco redondo na parede, pelo qual Harry e Neville entraram. A sala comunal da Grifinória... Agora saiu. A sala comunal da Grifinória tinha a aparência hospitaleira de sempre, uma sala aconchegante circular na torre da casa, repleta de poltronas fofas e velhas mesas desconjuntadas. Um fogo muito vivo crepitava na lareira e uns poucos alunos aqueciam nele as mãos. Antes de subir para os dormitórios do outro lado da sala, Fred e George Weasley estavam espetando alguma coisa no quadro de aviso. Harry acenou para eles e continuou seu caminho em direção à porta dos dormitórios dos garotos. Não estava disposto a conversar naquele momento. Neville o acompanhou. Dino Thomas e Simas Finnegan haviam chegado ao dormitório primeiro e estavam ocupados em cobrir as paredes ao lado de suas camas com pôsteres e fotografias. Estavam conversando quando Harry empurrou a porta, mas pararam bruscamente no instante em que o viram. Harry ficou imaginando se teriam estado conversando sobre ele e, em seguida, se estaria ficando paranoico. Oi, disse Harry andando em direção ao seu malão e abrindo. Oi, Harry, respondeu Dino, que estava vestindo um pijama com as cores do West Ham. Boas férias? Nada mais, murmurou, uma vez que um relato fiel das suas férias teria levado a maior parte da noite, e ele não estava com disposição para tanto. Foi legal. Pelo menos foi melhor que a de Simas. Ele estava me contando. Ora, que foi que aconteceu, Simas? Perguntou Neville enquanto colocava seu Mimbulus Mibeltonia carinhosamente sobre o armário à cabeceira. Simas não respondeu imediatamente. Estava demorando todo o tempo do mundo para garantir que o seu pôster do time de quadribol Francelhos de Ken Murray ficasse perfeitamente enquadrado. Então falou, ainda de costas para Harry. Minha mãe não queria que eu voltasse. Que? Exclamou Harry, parando em meio ao gesto de despir as vestes. Ela não queria que eu voltasse a Hogwarts. Simas afastou-se do pôster e apanhou o próprio pijama no malão, ainda sem encarar Harry. Mas por quê? Perguntou Harry espantado. Ele sabia que a mãe de Simas era bruxa e não conseguia entender, portanto, por que teria assumido a mesma atitude dos Dursley. Simas não respondeu até ter acabado de abotoar o pijama. Bom, disse medindo as palavras, suponho que por sua causa. O que você quer dizer com isso? Perguntou Harry depressa. Seu coração estava disparando. Tinha vaga sensação de que alguma coisa estava acossando-o. Bom, continuou Simas, ainda evitando olhar para Harry. Ela... bom, não é só você. É o Dumbledore também. Ela acredita no Profeta Diário? Perguntou Harry. Ela acha que sou um mentiroso e Dumbledore um velho caduco? Simas ergueu os olhos para ele. É mais ou menos isso. Harry não disse nada, tirou a varinha sobre a sua mesa de cabeceira, despiu as vestes, enfiou-as com raiva no malão e vestiu o pijama. Mas que saco! Estava farto daquilo, farto de ser a pessoa para quem todos olham e de quem falam o tempo todo. Se algum deles soubesse, se algum deles tivesse a mais pálida ideia do que era se sentir a pessoa a quem todas aquelas coisas aconteciam, a senhora Finnegan não fazia ideia. Aquela burra, pensou com ferocidade. Ele entrou na cama e começou a fechar o cortinado à volta, mas antes que pudesse completar o gesto, Simas disse. Vem cá,
que foi que aconteceu realmente naquela noite em que vocês sabem que, com Cedrico, Digor e tudo, Simas parecia ao mesmo tempo nervoso e ansioso. Dino, que estivera debruçado sobre o próprio malão tentando encontrar um chinelo, ficou tão estranhamente imóvel que Harry percebeu que estava com os ouvidos na conversa. Para que é que você está me perguntando? Retrucou Harry. Você não leu o Profeta Diário como a sua mãe? Por que não o lê? O jornal vai lhe dizer tudo o que você precisa saber. Não comece a atacar minha mãe, respondeu Simas com rispidez. Ataco qualquer um que me chame de mentiroso, disse Harry. Não fale assim comigo. Falo com você como quiser, respondeu Harry, sua irritação aumentando tão rápido que ele agarrou com violência a varinha que estava na mesa de cabeceira. Se você tem algum problema em dividir o dormitório comigo, vá pedir a McGonagall para transferir você. Assim sua mãe vai parar de se preocupar. Deixe minha mãe fora disso, Potter. O que está acontecendo? Rony aparecera à porta. Seus olhos arregalados correram de Harry, que estava ajoelhado na cama com a varinha apontada para cima, a este, parado ali com os punhos erguidos. Ele está atacando minha mãe, berrou Simas. Quê? Falou Rony. Harry, não faria isso. Conhecemos sua mãe, gostamos dela. Isso foi antes de ela começar a acreditar em cada palavra que aquele profeta diário nojento escreve sobre mim, gritou Harry a plenos pulmões. Ah, disse Rony, a compreensão se espalhando pelo seu rosto sardento. Ah, certo. Você sabe do que mais? Disse Simas com raiva, lançando a Harry um olhar venenoso. Ele tem razão. Eu não quero mais dormir no mesmo dormitório que ele. Ele é doido. Você está errado, Simas, disse Rony, cujas orelhas estavam começando a ficar vermelhas, sempre um sinal de perigo. Estou errado, é? Gritou Simas, que ao contrário de Rony começava a ficar branco. Você acredita naquela baboseira que ele contou sobre você sabe quem é? Você acha que ele está dizendo a verdade? Acho sim, respondeu Rony com raiva. Então você é doido também, disse Simas com repugnância. Ah, é? Bom, infelizmente para você, companheiro, eu também sou monitor, disse Rony apontando para o peito. Portanto, a não ser que você queira receber uma detenção, é melhor ter cuidado com o que diz. Simas ficou olhando por uns segundos, avaliando se a detenção seria um preço razoável a pagar pelo que ia em sua cabeça, mas com uma interjeição de desprezo, deu as costas, pulou na cama e correu as cortinas com tanta violência que elas se romperam do dosel e caíram em um monte empoeirado no chão. Rony olhou aborrecido para Simas e em seguida para Dina e Neville. Os pais de mais alguém têm alguma coisa contra o Harry? Perguntou com agressividade. Meus pais são trouxas, cara, disse Dino, sacudindo os ombros. Não sabem nada sobre mortes em Hogwarts, porque não sou idiota de contar a eles. Você não conhece a minha mãe. Ela extrai qualquer coisa de qualquer um, retrucou Simas. De qualquer forma, seus pais não recebem o Profeta Diário. Não sabem que o nosso diretor foi dispensado da Corte Suprema dos Bruxos e da Confederação Internacional dos Bruxos porque está ficando caduco. Minha avó diz que isso tudo é tolice, disse Neville com a sua voz aguda. Ela diz que o Profeta Diário é quem que está em decadência, e não Dumbledore. Ela cancelou a nossa assinatura. Acreditamos em Harry, encerrou Neville e entrou na cama. Puxou as cobertas até o queixo e ficou espiando Simas por cima delas, como uma corujinha. Minha avó sempre disse que você sabe quem voltaria um dia. Ela disse que se Dumbledore diz que ele voltou, então ele voltou. Harry sentiu um arrobo de gratidão por Neville. Ninguém disse mais nada. Simas apanhou a varinha, consertou as cortinas e desapareceu por trás delas. Dino entrou na cama, virou para o outro lado e se calou. Neville, que aparentemente não tinha mais nada a dizer, ficou admirando com carinho seu cacto iluminado pelo luar. Harry recostou-se em seus travesseiros enquanto Rony se ocupava com a cama ao lado, guardando o que era seu. Sentia-se abalado com a discussão que tivera com Simas, de quem sempre gostara muito. Quantas outras pessoas iam insinuar que ele estava mentindo ou era desequilibrado? Será que Dumbledore sofrera assim o verão inteiro, quando primeiro a Corte dos Bruxos e depois a Confederação Internacional o excluíram de suas fileiras? Será que era a raiva que sentia de Harry? Talvez que impedira Dumbledore de se comunicar com ele durante meses? Afinal, os dois estavam nisso juntos. Dumbledore tinha acreditado em Harry, anunciado sua versão dos fatos à escola inteira e depois à comunidade bruxa. Qualquer um que achasse que Harry era mentiroso tinha de pensar que Dumbledore também o era, ou então que Dumbledore fora enganado. No fim, eles saberão que estamos certos, pensou Harry infeliz, quando Rony entrou na cama e apagou a última vela do dormitório. Mas restou a indagação. Quantos outros ataques como o de Simas ele teria de suportar até que aquele momento chegasse? E aí, pessoal? Vamos beber um pouquinho de água? Bebam água, pessoal. Beber água é bom. Faz bem pra saúde.
molhar a palavra pra continuar lendo pra vocês. O chão é tão longe. Ai, Deus. Olha, esse é um dos livros que eu, gosto bastante. Só que, essa professora, Umbridge, ela acaba com o livro pra mim. Ela poderia não existir, entendeu? Capítulo 12. A professora Umbridge. Simas vestiu-se correndo na manhã seguinte e saiu do dormitório antes que Harry tivesse sequer calçado as meias. Será que ele acha que vai pirar se ficar muito tempo comigo no mesmo quarto? Perguntou Harry em voz alta quando a bainha das vestes de Simas desapareceu de vista. Não se preocupe, Harry. A pessoa bebe água e depois engasga, né? Bonito. Não se preocupe, Harry, murmurou Dino, guindando a mochila aos ombros. Ele só está... Mas aparentemente não foi capaz de dizer o que era que Simas estava, e após uma ligeira pausa constrangida, acompanhou-o na saída do quarto. Neville e Rony fizeram aquela cara de "o problema é dele, não nosso" para Harry, mas isso não o consolou. Quanto mais ele teria de suportar. "O que foi que aconteceu?" perguntou Hermione 5 minutos depois, alcançando Harry e Rony que atravessavam a sala comunal a caminho do café da manhã, como os demais. "Você está com uma cara absolutamente... Ah, pelo amor de Deus!" Ela acabara de olhar para o quadro de avisos da sala comunal, onde fora fixado um enorme aviso. Galeões de Galeões. Sua mesada não está acompanhando suas saídas? Gostaria de ganhar um extra? Procure Fred George Weasley, sala comunal da Grifinória, para trabalho simples, meio expediente e virtualmente indolores. Lamentamos informar que todo o trabalho será realizado por conta e risco do candidato. Eles são o fim, disse Hermione séria, retirando o aviso que Fred e George haviam pregado por cima do cartaz, informando a data do primeiro fim de semana em Hogsmeade em outubro. Vamos ter de falar com eles, Rony. Rony pareceu decididamente assustado. Por quê? Porque somos os monitores, respondeu Hermione enquanto saíam pelo buraco do retrato. É nossa obrigação acabar com esse tipo de coisa. Rony não respondeu. Harry percebeu por sua expressão contrariada que a perspectiva de impedir Fred e George de fazer exatamente o que gostavam não era uma coisa que o amigo achasse convidativa. Em todo caso, o que aconteceu, Harry? Continuou Hermione enquanto desciam a escada com a coleção de retratos de velhos bruxos e bruxas que não lhes deram a menor atenção, absortos que estavam nas próprias conversas. Você parece realmente zangado com alguma coisa. Simas acha que Harry está mentindo sobre você sabe quem, resumiu Rony ao ver que Harry não respondia. Hermione, de quem Harry esperara uma reação indignada em sua defesa, suspirou. É, a Lila também acha isso, comentou Tristonha. Andou batendo um papinho agradável com ela em que o assunto foi se Harry é ou não um idiota em busca de atenção. Foi? Perguntou o garoto em voz alta. Não, respondeu Hermione calmamente. Na verdade, eu disse a ela para parar de ficar falando bobagem sobre você. E seria bem simpático se você parasse de reagir furiosamente com a gente, Harry. Porque caso você não tenha reparado, Rony e eu estamos do seu lado. Fez-se uma breve pausa. Desculpem, disse Harry em voz baixa. Tudo bem, respondeu Hermione com dignidade. Balançou a cabeça, então a cabeça. Você não se lembra do que o Dumbledore disse na festa de encerramento do ano passado? Harry e Rony, os dois olharam sem entender. E Hermione tornou a suspirar. Sobre você sabe quem? Ele disse que o dom que ele tem de disseminar a discórdia e a inimizade é muito grande, e só podemos combatê-lo criando laços igualmente fortes de amizade e confiança. Como é que você se lembra dessas coisas? Perguntou Rony, olhando a amiga com admiração. Eu presto atenção, respondeu ela com uma ligeira rispidez. Eu também, mas ainda assim não conseguiria repetir exatamente o que... A questão, continuou Hermione em voz alta, é que isso é exatamente o tipo de coisa a que Dumbledore estava se referindo. Você sabe quem só voltou há 2 meses e já estamos brigando entre nós. E o alerta do chapéu seletor foi o mesmo. Fiquem juntos, fiquem unidos. E Harry entendeu certo ontem à noite, retorquiu Rony. Se isso significa que teremos de ser amiguinhos do pessoal da Sonserina, pode esquecer. Bom, acho que é uma pena que a gente não esteja procurando se unir ao pessoal das outras casas, respondeu Hermione irritada. Os 3 tinham chegado ao pé da escadaria de mármore. Uma fila de quartanistas da Corvinal ia atravessando o saguão. Ao avistarem Harry, aprumaram-se depressa, como se tivessem medo de que ele atacasse os retardatários. É, devíamos realmente estar tentando fazer amizade com gente como essa, disse Harry sarcasticamente.
E eu acho que tá faltando alguma parte ali, mas beleza. Os alunos da Corvinal que entravam no salão principal, a gente... Não, tá faltando realmente alguma parte do texto ali. Que não tem sentido. Tem um zero no começo da frase. Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu dar uma lida aqui pra me ver se eu acho a parte que tá faltando. Tá, vamos fingir que estava escrito assim. Disse Harry sarcasticamente para os alunos da Corvinal que entravam no salão principal. Instintivamente olharam para a mesa dos professores. A professora Grubeplank conversava com a professora Sinistra de astronomia, e Hagrid mais uma vez esteve conspícuo apenas por sua ausência. O tato encantado refletiu o estado de ânimo de Harry. Era um cinza-chuva deprimente. Dumbledore nem mencionou por quanto tempo aquela Grubeplank vai ficar, comentou ao se dirigirem à mesa da Grifinória. Talvez, disse Hermione pensativa. Que? Perguntaram Harry e Rony ao mesmo tempo. Bom, talvez ele não quisesse chamar atenção para o fato de Hagrid não estar aqui. O que você quer dizer com chamar atenção? Perguntou Rony meio rindo. Como é possível a gente não notar? Antes que Hermione pudesse responder, uma garota alta e negra com longos cabelos trançados veio diretamente até Harry. Oi, Angelina. Oi, disse ela animada. Boas férias? E sem esperar resposta, escute, fui nomeada capitã da equipe de quadribol da Grifinória. Boa! Exclamou Harry, sorrindo para a garota. Suspeitava que os papos antes dos jogos talvez não fossem mais tão longos quanto os de Olivia Wood costumavam ser, o que só poderia ser uma melhora. Bem, precisamos de um novo goleiro agora que Olívio foi embora. Os testes vão ser na sexta-feira, às 5 horas, e eu gostaria que o time todo estivesse lá, está bem? Então veremos como o jogador novo vai se ajustar. Ok, concordou Harry. Angelina sorriu para ele e se afastou. Eu tinha esquecido que Wood se formou, disse Hermione, distraída, quando se sentou ao lado de Rony e puxou um prato de torradas para perto. Suponho que isso vai fazer uma grande diferença para o time? Suponho que sim, concordou Harry, sentando no banco de frente. Era um bom goleiro. Ainda assim, não vai ser ruim receber sangue novo, vai? Perguntou Rony. Com um forte deslocamento de ar e ruídos de batida, centenas de corujas entraram voando pelas janelas superiores. Desceram por todo o salão, trazendo cartas e pacotes para os seus donos, e deixando cair uma verdadeira chuva de pingos sobre as pessoas que tomavam café. Sem a menor dúvida, estava chovendo pesado lá fora. De Edwin nem sinal, mas Harry não se surpreendeu. Seu único correspondente era Sirius, e ele duvidava que o padrinho tivesse alguma novidade para lhe contar apenas 24 horas depois de se separarem. Hermione, porém, teve de afastar depressa seu suco de laranja para abrir espaço para uma enorme coruja de igreja, molhada, que trazia um encharcado profeta diário no bico. Pra que é que você ainda está recebendo isso? Perguntou Harry, irritado, pensando em cima, enquanto Hermione colocava um nuke na bolsinha de couro presa à perna da coruja, que em seguida levantou o voo. Eu não estou mais. É um monte de baboseiras. É melhor saber o que o inimigo está dizendo, respondeu Hermione sombriamente, e desdobrando o jornal, desapareceu por trás dele, só reaparecendo quando Harry e Rony tinham terminado a refeição. Nada, disse simplesmente enrolando o jornal e guardando-o ao lado do prato. Nada sobre você, nem Dumbledore, nem nada. A professora McGonagall agora vinha passando pela mesa distribuindo os horários. Olhem só hoje, gemeu Rony. História da magia, 2 tempos de poções, adivinhação e 2 tempos de defesa contra as artes das trevas. Beans, Snape, Trelawney e a tal Umbridge. Tudo no mesmo dia. Gostaria que Fred e George trabalhassem mais rápido para aprontar aqueles kits mata-aulas. Será que meus ouvidos me enganaram? Perguntou Fred, que vinha chegando com George e se apertou no banco de Harry. Com certeza, os monitores de Hogwarts não desejam matar aulas. Olhe só o que temos hoje, disse Rony rabugento, metendo o horário embaixo do nariz de Fred. É a pior segunda-feira que já vi na vida. Um argumento válido, maninho, disse Fred, examinando a coluna do dia. Posso lhe ceder um pouco de nougat sangranariz, baratinho se quiser. Por que baratinho? Perguntou Rony desconfiado. Porque você não vai parar de sangrar até murchar inteiro. Ainda não temos um antídoto, disse George, servindo-se de um arenque.
Obrigado, disse Rony mal-humorado, guardando o horário no bolso, mas acho que fico com as aulas. E por falar nos seus kits mata-aulas, disse Hermione, encarando os gêmeos com um olhar penetrante. Vocês não podem pôr anúncios pedindo cobaias no quadro de avisos da Grifinória. Quem disse? Perguntou George espantado. Digo eu, respondeu Hermione. E Rony? Me deixe fora disso, disse Rony na mesma hora. Hermione olhou feio para ele. Fred e George deram risadinhas debochadas. Você vai mudar esse seu tom muito em breve, Hermione, disse Fred, enchendo de manteiga um pãozinho diminuto. Você vai começar o 5º ano e não vai demorar muito para nos suplicar por um kit mata-aula. E por que começar o 5º ano significa que vou querer um kit mata-aula? Perguntou Hermione. O 5º ano é o ano dos exames para obter os níveis ordinários em magia, disse George. E daí? E daí que os seus exames vêm aí, não é? E os professores vão esfregar o nariz de vocês com tanta força naquela pedra de amolar que ele vai ficar em carne viva, disse Fred com satisfação. Metade da nossa turma teve probleminhas nervosos quando estavam se aproximando dos exames, disse George satisfeito. Crises de choro e chiliques. Patrícia Stimpson não parava de desmaiar. O Kentauler ficou cheio de furúnculos, lembra? Perguntou Fred, recordando. Mas foi porque você pôs pó de fura-frunco no pijama dele, retrucou George. Ah, foi mesmo, disse Fred, rindo. Tinha me esquecido, às vezes é difícil lembrar de tudo, não é? Em todo caso, é um ano de pesadelo, o 5º, concluiu George. Pelo menos se você costuma se preocupar com os resultados de exames. Bem ou mal, Fred e eu conseguimos manter o nosso moral. É, vocês conseguiram. Quanto foi mesmo? 3 nomes cada um? Disse Rony. Foi, respondeu Fred despreocupadamente, mas achamos que o nosso futuro não será no mundo das realizações acadêmicas. Debatemos seriamente se íamos nos dar ao trabalho de voltar e completar o 7º ano, disse George animado. Agora que temos... Calou-se a um olhar de Harry, que percebera que George estava a ponto de mencionar o prêmio tribruxo que ele dera aos gêmeos. Agora que conseguimos os nossos nomes, continuou George depressa, quero dizer, será que realmente precisamos dos Niemes? Mas achamos que mamãe não iria aguentar ver a gente abandonando a escola cedo, não depois de Percy ter virado o maior imbecil do mundo. Mas não vamos desperdiçar o nosso último ano aqui, disse Fred, correndo os olhos com carinho pelo salão principal. Vamos usá-lo para pesquisar um pouco o mercado, descobrir exatamente o que o aluno médio de Hogwarts precisa comprar em uma loja de logros, avaliar cuidadosamente os resultados da nossa pesquisa e então fabricar a mercadoria exata para atender à demanda. Mas onde é que vocês vão arranjar o ouro para abrir uma loja de logros? Perguntou Hermione sem acreditar. Vocês vão precisar de muitos ingredientes, materiais e de um local também, suponho. Harry não olhou para os gêmeos, sentiu o rosto quente, intencionalmente, deixou cair o garfo no chão e mergulhou embaixo da mesa para apanhá-lo. Ouviu Fred dizer lá no alto. Não nos faça perguntas e não diremos mentiras, Hermione. Vamos, George, se chegarmos cedo, talvez a gente consiga vender umas orelhas extensíveis antes da aula de herbologia. É isso aí, Coringa. Eu só não sei a qual parte você está se referindo, mas é isso aí. Harry saiu de debaixo da mesa e viu Fred e George se afastando, cada um levando uma pilha de torradas. O que foi que ele quis dizer com isso? Perguntou Hermione, olhando de Harry para Rony. Não nos faça perguntas. Isso quer dizer que ele já tem algum ouro para começar a loja de logros? Sabe, eu tenho pensado nisso, disse Rony com a testa enrugada. Eles me compraram um conjunto de vestes a rigor este verão, e não consegui entender onde arranjaram o dinheiro. Harry resolveu que estava na hora de mudar o rumo da conversa para águas menos perigosas. Vocês acham que é verdade que o ano vai ser realmente duro, por causa dos exames? Ah, vai, respondeu Rony. Com certeza, não acham? Os nomes são muito importantes, afetam os empregos a que a gente vai poder se candidatar e tudo. Recebemos orientação profissional também. Mais para o fim do ano, o Gui me contou, assim a gente pode escolher os Niemes, que vai querer fazer no ano seguinte. Vocês sabem o que vão querer fazer quando terminarem Hogwarts? Perguntou Harry aos outros dois, quando deixavam o salão principal pouco depois para assistir à aula de História da Magia. Não tenho muito certeza, disse Rony lentamente, exceto que, bom... Ele pareceu ligeiramente encabulado. E aí, insistiu Harry. Bom, seria legal ser a Auror, disse Rony em tom displicente. Ah, isso seria, apoiou Harry com fervor. Mas eles são tipo a elite, disse Rony. É preciso ser realmente fera. E você, Mione? Não sei, acho que gostaria de fazer alguma coisa que realmente valesse a pena. Ser Auror vale a pena, disse Harry. É, claro que vale, mas não é a única coisa que vale a pena, disse Hermione pensativa. Quero dizer, se eu pudesse levar o Fale adiante... Harry e Rony tomaram cuidado de evitar se olhar. A história da magia era, por consenso, a disciplina mais chata que a
inventara. Binns, o professor fantasma, tinha uma voz asmática e monótona, que era quase uma garantia de provocar grave sonolência em 10 minutos, 5 em tempo de calor. Ele jamais variava a maneira de dar aulas, falava sem fazer uma única pausa, enquanto a turma anotava suas palavras, ou melhor, mirava sonolentamente o vazio. Harry e Rony até agora tinham conseguido passar raspando, copiando as anotações de Hermione antes dos exames. Somente ela parecia capaz de resistir ao poder soporífico da voz de Binns. Hoje eles sofreram 45 minutos de cantilena sobre as guerras dos gigantes. Harry ouviu bastante em apenas 10 minutos para perceber, mesmo vagamente, que nas mãos de outro professor o assunto poderia ter tido algum interesse. Depois o seu cérebro se desligou, e ele passou os 35 minutos restantes jogando forca com Rony em um canto de pergaminho, enquanto Hermione lançava aos dois olhares de censura pelo canto do olho. E como seria? Perguntou ela friamente quando os três saíam da sala para o intervalo. Binns desaparecia através do quadro negro. Se este ano eu me recusasse a emprestar as minhas anotações a vocês, não passaríamos no nom se você quiser ter pensado na sua consciência. Não passaríamos no nom se você quiser ter isso pesando na sua consciência, Hermione. Ora, seria bem merecido. Vocês nem ao menos tentam escutar o que ele diz. Tentam? Tentamos, disse Rony, só que não temos o seu cérebro, nem a sua memória, nem a sua concentração. Você é simplesmente mais inteligente do que nós. Você acha bonito esfregar isso na cara da gente? Ah, não me venha com essa baboseira, disse Hermione, mas pareceu um pouco menos zangada quando saiu à frente deles para o pátio molhado. Caía uma chuvinha fina e nevoenta que fazia os contornos das pessoas paradas em grupos ao redor do pátio parecerem esfumados. Harry, Ron e Hermione escolheram um canto isolado sob uma sacada que pingava abundantemente, virando para cima as golas das vestes para se protegerem do ar gelado de setembro. Enquanto conversavam sobre o dever que Snape pediria na primeira aula do ano, tinham chegado a concordar que muito provavelmente seria algo de extrema dificuldade para apanhá-los desprevenidos ao fim de 2 meses de férias, quando alguém entrou no pátio e veio na direção deles. Olá, Harry! Era Cho Chang, e mais, vinha sozinha outra vez. Isto era muito incomum. Quase sempre Cho estava cercada por um bando de garotas risonhas. Harry se lembrou da agonia por que passara para encontrá-la sozinha e convidá-la para o baile de inverno. Oi, disse Harry, sentindo seu rosto esquentar. Pelo menos dessa vez você não está coberto de seiva de escrofulária, disse a si mesmo. Cho parecia estar pensando mais ou menos a mesma coisa. Você conseguiu limpar aquela coisa, então? Claro, disse Harry, tentando sorrir, como se a lembrança do último encontro fosse engraçada e não mortificante. Então, você teve... as férias foram boas? No momento em que disse isso, ele desejou que não o tivesse dito. Cedric era o namorado de Cho e a lembrança de sua morte devia ter afetado as férias dela tão fortemente quanto afetara as de Harry. Alguma coisa pareceu retesar em seu rosto, mas ela respondeu. Ah, foram bem, você sabe. Isso é o emblema dos tornados? Perguntou Rony de repente, apontando para a frente das vestes de Cho, onde havia um emblema azul celeste brasonado com um T duplo dourado. Você não torce por eles, torce? Torço, respondeu Cho. Você sempre torceu por eles ou só depois que começaram a ganhar destaque na divisão? Perguntou Rony, no que Harry considerou um tom desnecessariamente inquisitivo. Torço por eles desde que tinha 6 anos, respondeu Cho tranquilamente. Em todo caso, a gente se vê, Harry. Ela se afastou e Hermione aguardou até Cho ter atravessado metade do pátio para brigar com Rony. Você não tem um pingo de sensibilidade? E eu só perguntei a ela se... Você não percebeu que ela queria falar com o Harry sozinha? E daí? Podia ter falado, eu não estava impedindo. Droga, por que você está atacando a garota por causa do time de quadribol? Atacando? Eu não estava atacando a Cho, eu estava só... Quem se importa se ela torce pelos tornados? Ah, nem vem, metade das pessoas que a gente viu usando esses emblemas só compraram na última temporada. E que diferença faz? Quer dizer que não são fãs de verdade, só estão aproveitando a onda. A sineta, disse Harry desanimado, porque Rony e Hermione estavam alterados demais para ouvi-la. Os dois não pararam de discutir durante todo o caminho para a masmorra de Snape, o que deu a Harry muito tempo para refletir que entre Neville e Rony ele teria muita sorte se um dia conseguisse conversar com Cho 2 minutos, de que ele pudesse lembrar sem ter vontade de fugir do país. E, no entanto, pensou, ao entrarem na fila que se formava do lado de fora da porta da sala de Snape,
Cho tinha resolvido vir falar com ele, não tinha? Fora namorada de Cedrico, podia muito bem ter odiado Harry por sair vivo do labirinto do Trebruxo enquanto Cedrico morrera. Ainda assim, estava falando com ele de maneira perfeitamente amigável, e não como se o achasse doido, nem mentiroso, nem responsável de alguma maneira sinistra pela morte do namorado. Sim, sem a menor dúvida, ela resolvera vir falar com ele, pela segunda vez em 2 dias. E com este pensamento, Harry começou a se animar. Até mesmo o som agourento da porta da masmorra de Snape rangendo ao abrir não estourou a bolinha de esperança que parecia ter crescido em seu peito. Ele entrou na sala atrás de Rony e Hermione e os acompanhou à mesa de sempre, no fundo da sala, ignorando os ruídos ríspidos e irritados que ambos produziam. Quietos, disse Snape friamente, fechando a porta ao passar. Não havia real necessidade de dar essa ordem. No momento em que a turma ouviu a porta fechar, o silêncio se instalou e todo o bulice terminou. A mera presença de Snape era em geral suficiente para garantir o silêncio da classe. Antes de começarmos a aula de hoje, disse o professor, caminhando imponente até a escrivaninha e correndo os olhos pelos alunos. Acho oportuno lembrar a todos que em junho próximo prestarão um importante exame no qual provarão o quanto aprenderam sobre a composição e o uso das poções mágicas. Por mais debilóides que sejam alguns alunos dessa turma, eu espero que obtenham no mínimo um aceitável no seu nom, ou terão de enfrentar o meu desagrado. O seu olhar recaiu desta vez sobre Neville, que engoliu em seco. Quando terminar este ano, naturalmente, muitos de vocês deixarão de estudar comigo, continuou Snape. Só aceito os melhores na minha turma de poções, preparatória para o Nien. O que significa que alguns de nós certamente vamos dizer adeus. Seu olhar pousou em Harry e seu lábio se crispou. O garoto encarou-o de volta, sentindo um prazer sinistro em pensar que poderia desistir de poções depois do 5º ano. Mas ainda teremos 1 ano antes do feliz momento das despedidas, disse Snape suavemente. Portanto, pretendam ou não tentar os exames dos Niems, aconselho a todos que se concentrem em obter a nota alta que sempre espero dos meus alunos de NOM. Hoje vamos aprender a misturar uma poção que sempre é pedida no exame dos níveis ordinários em magia, a poção da paz, uma beberagem para acalmar a ansiedade e abrandar a agitação. Mas fiquem avisados, se pesarem muito a mão dos ingredientes, vão mergulhar quem a beber em um sono pesado e por vezes irreversível, por isso prestem muita atenção no que vão fazer. À esquerda de Harry, Hermione sentou-se mais reta, com uma expressão de extrema atenção. Os ingredientes e o método, Snape fez um gesto rápido com a varinha, estão no quadro negro. Eles apareceram ali. Encontrarão tudo o que precisam. Ele tornou a agitar a varinha. No armário do estoque. A porta do armário mencionado se abriu. E vocês têm 1h30. Podem começar. Exatamente como Harry, Ron e Hermione haviam previsto, Snape não poderia ter passado para os alunos uma poção mais difícil e demorada. Os ingredientes tinham de ser acrescentados ao caldeirão na ordem e quantidade precisas. A mistura tinha de ser mexida um número exato de vezes. Primeiro no sentido horário, depois no anti-horário. O calor e as chamas em que a poção ia cozinhar tinham de ser reduzidos a um nível exato, por um número específico de minutos antes do último ingrediente ser adicionado. Um vapor claro e prateado deve se desprender da poção, avisou Snape, 10 minutos antes de ficar pronta. Harry, que suava profusamente, correu o olhar desesperado pela masmorra. Seu caldeirão estava liberando uma enorme quantidade de vapor cinza escuro. O de Rony cuspia fagulhas verdes. Simas cutucava febrilmente as chamas na base do caldeirão com a ponta da varinha, pois elas pareciam estar se apagando. A superfície da poção de Hermione, no entanto, apresentava uma névoa prateada de vapor, e quando Snape passou por ela, olhou do alto do seu narigão sem fazer comentários, o que significava que não conseguira encontrar nada a criticar. Junto ao caldeirão de Harry, porém, o professor parou e olhou com um horrível sorriso de afetação no rosto. Potter, o que você acha que isto é? Os alunos da Sonserina, sentados na frente da sala, ergueram a cabeça pressurosos. Adoravam ouvir Snape implicar com Harry. A poção da paz, respondeu o garoto tenso. Diga-me, Potter, perguntou Snape baixinho. Você sabe ler? Draco Malfoy deu uma risada. Sei sim, senhor, disse Harry, os dedos apertando a varinha. Leia a terceira linha das instruções para mim, Potter. Harry apertou os olhos para ver o quadro negro. Não era fácil ler as instruções através da névoa de vapor multicolorido que agora enchia a masmorra. Acrescente a pedra da lua moída, mexa 3 vezes no sentido anti-horário, deixe cozinhar durante 7 minutos, depois junte 2 gotas de xarope de eléboro.
Seu ânimo despencou. Ele não juntara o eléboro, passara direto para a quarta linha das instruções, depois de cozinhar a poção durante 7 minutos. Você fez tudo o que estava na terceira linha, Potter? Não, senhor, respondeu Harry baixinho. Como disse? Não, respondiu o garoto mais alto. Esqueci o eléboro. Eu sei que esqueceu, Potter, o que significa que essa porcaria não serve para nada. Evanesco! O conteúdo do caldeirão de Harry desapareceu. Ele ficou parado como um tolo ao lado do caldeirão, vazio. Os alunos que conseguiram ler as instruções encham um frasco com uma amostra de sua poção, colhem uma etiqueta com seu nome escrito com clareza e tragam-no à minha escrivaninha para verificação, disse Snape. Dever de casa, 30 centímetros de pergaminho sobre as propriedades da Pedra da Lua e seus usos no preparo de poções, a ser entregue na terça-feira. Enquanto todos à sua volta enchiam os frascos, Harry guardou o que era seu, espumando de raiva. Sua poção não estava pior do que a de Rony, que agora exalava um cheiro horrível de ovo podre, ou a de Neville, que atingira a consistência de cimento recém-misturado, e agora ele tentava extrair do caldeirão. Mas era apenas ele, Harry, que iria receber 0 no trabalho do dia. Ele guardou a varinha na mochila e se largou na carteira, observando os demais se dirigirem à escrivaninha de Snape, com frascos cheios e arrolhados, quando finalmente a sineta tocou. Harry foi o primeiro a sair da masmorra, e já começara a almoçar quando Rony e Hermione vieram se juntar a ele no salão principal. O teto se transformara em um cinza ainda mais sujo durante a manhã. A chuva fustigava pelas janelas. Foi realmente injusto, disse Hermione consolando-o e sentando-se ao seu lado. Serviu-se do empadão de batata com carne moída. A sua poção estava quase tão ruim quanto a de Goyle. Quando ele a despejou no frasco, a coisa explodiu e incendiou as vestes dele. É, fazer o quê? Disse Harry olhando carrancudo para o prato. Desde quando Snape foi justo comigo? Os outros não responderam. Os 3 sabiam que a inimizade de Snape e Harry fora absoluta desde o momento em que o amigo pusera os pés em Hogwarts. Eu realmente pensei que talvez ele fosse melhorar um pouquinho este ano, disse Hermione desapontada. Quero dizer, sabe? Ela olhou para os lados cautelosamente. Havia meia dúzia de lugares vazios de cada lado deles e ninguém passava pela mesa. Agora que ele está na ordem e tudo. Cogumelos venenosos não mudam sua natureza, disse Rony sabiamente. Em todo caso, eu sempre achei Dumbledore meio matusquela por confiar em Snape. Onde está a prova de que ele realmente parou de trabalhar para você sabe quem? Acho que Dumbledore provavelmente tem muitas provas, mesmo que não as revele a você, retrucou Hermione. Ah, calem a boca vocês dois, disse Harry rudemente quando Rony abriu a boca para responder. Hermione e Rony congelaram, demonstrando estar zangados e ofendidos. Será que não podem dar um tempo? Sempre brigando um com o outro, estão me enlouquecendo. E largando o empadão pela metade, atirou a mochila às costas e deixou os dois sentados ali. Harry subiu 2 degraus de cada vez da escadaria de mármore, passando pelos numerosos estudantes que corriam para almoçar. A raiva que acabara de extravasar tão inesperadamente ainda queimava dentro dele, e a visão dos rostos chocados de Rony e Hermione lhe proporcionou uma sensação de profunda satisfação. Bem feito para eles, pensou. Será que não podem dar um descanso? Brigam o tempo todo, é suficiente para fazer qualquer um subir pelas paredes. Em um dos patamares, ele passou pelo grande retrato de Sir Cadogan. O cavaleiro desembanhou a espada e brandiu-a ferozmente contra Harry, que não lhe deu atenção. Volte aqui, seu cão pestilento! Fique parado e lute! Berrou com a voz abafada pelo visor da armadura, mas Harry simplesmente continuou seu caminho, e quando Sir Cadogan tentou segui-lo correndo para o retrato do lado, foi repelido por seu dono, um cachorrão de cara feroz. Harry passou o resto do intervalo para o almoço sentado sozinho sob o alçapão no alto da Torre Norte. Em consequência disso, foi o primeiro a subir a escada prateada que levava à sala de aula de Sibila Trelawney, quando a sineta tocou. Depois de poções, adivinhações era a aula de que Harry menos gostava, principalmente por causa do hábito que tinha a professora Trelawney de predizer sua morte prematura com frequência. Uma mulher magra, envolta em pesados xales e refulgentes de colares, ela sempre lembrara a Harry uma espécie de inseto, cujos óculos ampliavam enormemente seus olhos. Estava atarefada, colocando exemplares de livros encadernados em couro, mas muito usados, sobre cada uma das mesinhas instáveis que atravancavam sua sala, quando Harry entrou. Porém, a luz refletida pelos abajures cobertos por lenços de seda e pelo fogo baixo e nauseante da lareira era tão fraca que a professora pareceu não ter notado a presença do garoto quando ele se sentou nas sombras. Os demais alunos foram chegando nos 5 minutos seguintes. Rony apareceu no alçapão, olhou atentamente a toda a volta, localizou Harry e se encaminhou direto para ele, ou o mais diretamente que pôde, depois de contornar mesas, cadeiras e puffs repolhudos.
Hermione e eu paramos de discutir, disse ele sentando-se ao lado do amigo. Ótimo, respondeu Harry. Mas Hermione diz que acha que seria legal se você parasse de descontar sua raiva na gente. Eu não estou. Eu estou só transmitindo o recado, disse Rony interrompendo, mas acho que ela tem razão. Não é nossa culpa o modo do Simas e do Snape tratarem você. Eu nunca disse isso. Bom dia, saudou a professora Trelawney com a voz difusa e sonhadora de sempre. E Harry parou de falar, sentindo-se mais uma vez chateado e ligeiramente envergonhado. E bom retorno à adivinhação. Eu estive naturalmente acompanhando o destino de vocês com a maior atenção durante as férias, e estou felicíssima que todos tenham voltado a Hogwarts sãos e salvos, como, aliás, eu sabia que aconteceria. Vocês vão encontrar nas mesas à sua frente exemplares do Oráculo dos Sonhos, da autoria de Inigo Imago. A interpretação dos sonhos é um meio dos mais importantes para adivinhar o futuro, e que por isso pode muito provavelmente ser exigido no seu nome. Não que eu acredite, é claro, que ser aprovado ou não em um exame tenha a mais remota importância quando tratamos da arte sagrada da adivinhação. Se a pessoa tem o olho que vê, os certificados e as séries concluídas não vêm ao caso. Contudo, o diretor gosta de que vocês prestem exames, portanto... A voz da professora foi baixando delicadamente, não deixando aos alunos a menor dúvida de que ela considerava sua disciplina acima de detalhes sórdidos como exames. Abram, por favor, na introdução e leiam o que Imago tem a dizer sobre a interpretação de sonhos. Depois quero que se dividam em pares e usem o Oráculo dos Sonhos para interpretar os sonhos mais recentes um do outro. Comecem. Uma coisa boa a dizer desta aula é que não durava 2 tempos. Na altura em que todos terminaram de ler a introdução ao livro, restavam menos de 10 minutos para cada interpretação de sonhos. Na mesa ao lado da de Harry e Rony, Dino fizera par com Neville, que imediatamente embarcou em uma interminável explicação sobre um pesadelo que envolvia uma tesoura gigantesca usando o melhor chapéu de sua avó. Harry e Rony apenas se entreolharam sombriamente. Nunca me lembro dos meus sonhos, disse Rony. Quanto a você. Você deve lembrar pelo menos um deles, disse Harry impaciente. Ele não ia dividir seus sonhos com ninguém, sabia perfeitamente bem o que significava o pesadelo frequente com um cemitério, e não precisava de Rony, nem da professora Trelawney, nem daquele livro idiota para lhe dizer. Bom, uma noite dessas eu sonhei que estava jogando quadribol, disse Rony, contraindo o rosto num esforço para se lembrar. O que é que você acha que isso significa? Provavelmente que você vai ser devorado por um marshmallow gigante ou outra coisa assim, disse Harry folheando as páginas do Oráculo dos Sonhos sem interesse. Era um trabalho muito sem graça procurar fragmentos de sonhos no oráculo. E Harry não se sentiu mais animado quando a professora mandou preparar um diário com os sonhos de um mês, como dever de casa. Quando a sineta tocou, ele e Rony foram os primeiros a descer pela escada, Rony resmungando em voz alta. Você já percebeu quanto dever de casa já temos? Bins mandou fazer um trabalho de 45 centímetros sobre as guerras dos gigantes. Snape quer 30 centímetros sobre o uso das pedras da lua, e agora temos de fazer um diário de sonhos durante um mês. Para Trelawney, Fred e George não estavam errados sobre o ano dos exames, sabe? É melhor aquela tal Umbridge não nos dar nada. Quando os dois entraram na sala de aula de defesa contra as artes das trevas, encontraram a professora Umbridge já sentada à escrivaninha, usando um casaquinho peludo cor-de-rosa da noite anterior, e o laço de veludo preto na cabeça novamente. Novamente Harry se lembrou, sem querer, de um moscão encarapitado insensatamente na cabeça de um sapo ainda maior. A turma entrou na sala em silêncio. A professora Umbridge era, até aquele momento, uma incógnita, e ninguém sabia se seria ou não adepta da disciplina rigorosa. Boa tarde, disse ela finalmente quando a turma inteira acabou de se sentar. Alguns alunos murmuraram boa tarde em resposta. Muxuxou a professora. Assim não vai dar, concordam? Eu gostaria que os senhores, por favor, respondessem. Boa tarde, professora Umbridge. Mais uma vez, por favor. Boa tarde, classe. Boa tarde, professora Umbridge, entoaram os alunos monotamente. Agora sim, disse a professora com meiguice. Não foi muito difícil, foi? Guardem as varinhas e apanhem as penas. Muitos alunos trocaram olhares sombrios. Nunca antes a ordem guardem as varinhas se seguira uma aula que eles achassem interessante. Harry enfiou a varinha de volta na mochila e apanhou pena, tinta e pergaminho. A professora Umbridge abriu a bolsa e tirou a própria varinha, que era excepcionalmente curta, e com ela deu uma pancada forte no quadro negro. Imediatamente apareceu ali escrito: Defesa contra as artes das trevas, um retorno aos princípios básicos.
ensino que receberam dessa disciplina foi um tanto interrompido e fragmentário, não é mesmo? Afirmou a professora Umbridge, virando-se para encarar a turma com as mãos perfeitamente cruzadas diante do corpo. A mudança constante de professores, muitos dos quais não parecem ter seguido nenhum currículo aprovado pelo Ministério, infelizmente teve como consequência os senhores estarem muito abaixo dos padrões que esperaríamos ver no ano dos nomes. Os senhores ficarão satisfeitos de saber, porém, que tais problemas agora serão corrigidos. Este ano iremos seguir um curso de magia defensiva aprovado pelo Ministério e cuidadosamente estruturado em torno da teoria. Copiem o seguinte, por favor. Ela tornou a bater no quadro, a primeira mensagem desapareceu e foi substituída por Objetivos do curso. 1. Compreender os princípios que fundamentam a magia defensiva. 2. Aprender a reconhecer as situações em que a magia defensiva pode legalmente ser usada. 3. Inserir o uso da magia defensiva em contexto de uso. Por alguns minutos, o som de penas arranhando pergaminhos encheu a sala. Depois que todos copiaram os 3 objetivos do curso da professora Umbridge, ela perguntou: Todos têm um exemplar de teoria da magia defensiva de Wilbert Slinkhart? Ouviu-se um murmúrio baixo de concordância por toda a sala. Acho que vou tentar outra vez, disse ela. Quando eu fizer uma pergunta, gostaria que os senhores respondessem sim, senhora professora Umbridge, ou não, senhora professora Umbridge. Então, todos têm um exemplar de teoria da magia defensiva de Wilbert Slinkhart? Sim, senhora professora Umbridge, ecoou a resposta pela sala. Ótimo! Eu gostaria que os senhores abrissem na página 5 e lessem o capítulo 1, Elementos Básicos para Principiantes. Não precisarão falar. A professora Umbridge deu as costas ao quadro e se acomodou na cadeira à escrivaninha, observando todos os alunos, com aqueles olhos empapuçados de sapo. Harry abriu a página 5 do seu exemplar de Teoria da Magia Defensiva e começou a ler. Era desesperadamente monótono. Tão ruim quanto escutar o professor Binns. Sentiu sua concentração ir fugindo. Logo tinha lido a mesma linha meia dúzia de vezes, sem absorver nada além das primeiras palavras. Vários minutos se passaram em silêncio. Ao seu lado, Rony virava e revirava a pena entre os dedos distraidamente, os olhos fixos no mesmo ponto da página. Harry olhou para a direita e teve uma surpresa que sacudiu seu torpor. Hermione nem sequer abrira seu exemplar de Teoria da Magia Defensiva. Olhava fixamente a professora Umbridge com a mão levantada. Harry não se lembrava de Hermione jamais ter deixado de ler quando a mandavam fazê-lo, ou resistir à tentação de abrir qualquer livro que passasse embaixo do seu nariz. Olhou a indagador, mas ela meramente balançou a cabeça, a indicar que não ia responder perguntas, e continuou a encarar a professora, que olhava com igual resolução para o outro lado. Depois de se passarem vários minutos, porém, Harry já não era o único que olhava para Hermione. O capítulo que a professora os mandara ler era tão tedioso que um número cada vez maior de alunos estava preferindo observar a muda tentativa de Hermione de ser notada pela professora a continuar penando para ler os elementos básicos para principiantes. Quando mais da metade da classe estava olhando para Hermione e não para os livros, a professora pareceu decidir que não podia continuar a ignorar a situação. Queria me perguntar alguma coisa sobre o capítulo, querida? Perguntou ela a Hermione, como se tivesse acabado de reparar nela. Não, não é sobre o capítulo, respondeu Hermione. Bem, é o que estamos lendo agora, disse a professora mostrando seus dentinhos pontiagudos. Se a senhorita tem outras perguntas, podemos tratar delas no final da aula. Tenho uma pergunta sobre os objetivos do curso, disse Hermione. A professora Umbridge ergueu as sobrancelhas. E como é o seu nome? Hermione Granger. Muito bem, senhorita Granger. Acho que os objetivos do curso são perfeitamente claros se lidos com atenção. Respondeu em um tom de intencional meiguice. Bem, eu não acho que estejam, concluiu Hermione secamente. Não há nada escrito no quadro sobre o uso de feitiços defensivos. Houve um breve silêncio em que muitos alunos da turma viraram a cabeça para reler, de testa franzida, os 3 objetivos do curso ainda escritos no quadro negro. O uso de feitiços defensivos? Repetiu a professora Umbridge, dando uma risadinha. Ora, não consigo imaginar nenhuma situação que possa surgir nesta sala de aula que exija o uso de um feitiço defensivo, senhorita Granger. Com certeza não está esperando ser atacada durante a aula, está? Não vamos usar magia? Exclamou Rony em voz alta. Os alunos levantam a mão quando querem falar na minha aula, senhor. Weasley, respondeu Rony, erguendo a mão no ar. A professora Umbridge, ampliando o seu sorriso, virou as costas para ele. Harry e Hermione imediatamente ergueram as mãos também. Os olhos empapuçados da professora se detiveram por um momento em Harry, antes de se dirigir a Hermione. Sim, senhorita Granger, quer me perguntar mais alguma coisa? Quero.
Certamente a questão central na defesa contra as artes das trevas é a prática de feitiços defensivos. A senhorita é uma especialista educacional do Ministério da Magia, senhorita Granger? Não mais. Bem, então receio que não esteja qualificada para decidir qual é a questão central em nenhuma disciplina. Bruxos mais velhos e mais inteligentes que a senhorita prepararam o nosso novo programa de estudos. A senhorita irá aprender a respeito dos feitiços defensivos de um modo seguro e livre de riscos. Para que servirá isso? Perguntou Harry em voz alta. Se formos atacados, não será em um... Não, Sr. Potter, entoou a professora Umbridge. Harry empunhou o dedo no ar. Mais uma vez, a professora prontamente lhe deu as costas, mas agora vários outros alunos tinham erguido as mãos. E o seu nome é? Perguntou a professora Dino. Dino Thomas. Diga, Sr. Thomas. Bem, é como disse o Harry, não é? Se vamos ser atacados, então não será livre de riscos. Repito, disse a professora sorrindo para Dino de modo muito irritante. O senhor espera ser atacado durante as minhas aulas? Não mais. A professora Umbridge interrompeu. Não quero criticar o modo como as coisas têm sido conduzidas nessa escola, disse ela, um sorriso pouco convincente, distendendo sua boca rasgada. Mas os senhores foram expostos a alguns bruxos muito irresponsáveis nessa disciplina. De fato, muito irresponsáveis. Isso para não falar... Ela deu uma risadinha desagradável. Em mestiços extremamente perigosos. Se a senhora está se referindo ao professor Lupin, disse Dino zangado, esganiçando a voz. Ele foi o melhor que já... Não, Sr. Thomas, como eu ia dizendo, os senhores foram apresentados a feitiços muito complexos, impróprios para a sua faixa etária e potencialmente letais. Alguém os amedrontou, fazendo-os acreditar na probabilidade de depararem com ataques das trevas com frequência. Não, isto aconteceu, protestou Hermione. Só que... Sua mão não está erguida, senhorita Granger? Hermione ergueu a mão, a professora Umbridge virou-lhe as costas. Pelo que entendi, o meu antecessor não somente realizou maldições ilegais em sua presença, como chegou a aplicá-las nos senhores. Ora, no fim ficou provado que ele era um maníaco, não foi? Respondeu Dino acalorado. E veja bem, ainda assim aprendemos um bocado. Sua mão não está erguida, Sr. Thomas, gorjeou a professora. Agora o Ministério acredita que um estudo teórico será mais do que suficiente para prepará-los para enfrentar os exames, que afinal é para o que existe a escola. E o seu nome é? Acrescentou ela, fixando o olhar em Parvati, que acabara de erguer a mão. Parvati Patil, e não tem uma pequena parte prática no nosso nome de defesa contra as artes das trevas? Não temos de demonstrar que somos capazes de realizar contrafeitiços e coisas assim? Desde que tenham estudado a teoria com muita atenção, não há razão para não serem capazes de realizar feitiços sob condições de exame cuidadosamente controladas, respondeu a professora, encerrando o assunto. Sem nunca ter praticado os feitiços antes? Perguntou Parvati incrédula. A senhora está nos dizendo que a primeira vez que poderemos realizar feitiços será durante o exame? Repito, desde que tenham estudado a teoria com muita atenção. E para que vai servir a teoria no mundo real? Perguntou Harry, em voz alta, seu punho mais uma vez no ar. A professora Umbridge ergueu a cabeça. Isto é uma escola, Sr. Potter. Não é o mundo real, disse mansamente. Claro que é. Não tá no mundo real a escola? A escola não tá no mundo real. A escola tá no mundo imaginário agora. Ah, pronto. Então não devemos nos preparar para o que estará nos aguardando lá fora. Não há nada aguardando lá fora, Sr. Potter. Ah, é? A raiva de Harry, que parecia estar borbulhando sob a superfície o dia todo, agora começou a atingir o ponto de ebulição. Quem é que o senhor imagina que queira atacar crianças de sua idade? Perguntou a professora num tom horrivelmente meloso. Vejamos, disse Harry numa voz fingidamente pensativa. Talvez Lord Voldemort? Rony ofegou, e Lilabrão soltou um gritinho. Neville escorregou pela lateral do banco. A professora Umbridge, porém, nem sequer piscou. Estava encarando Harry com uma expressão de sinistra satisfação no rosto. 10 pontos perdidos para a Grifinória, Sr. Potter. A sala ficou parada e em silêncio. Todos olhavam para Umbridge ou para Harry. Agora, gostaria de deixar algumas coisas muito claras. A professora Umbridge ficou em pé e se curvou para a turma, suas mãos de dedos grossos e curtos abertas sobre a escrivaninha. Os senhores foram informados de que um certo bruxo das trevas retornou do além. Ele não está morto, protestou Harry zangado. Mas sim, senhora. Ele retornou. Sr. Potter, o senhor já fez sua casa perder 10 pontos. Não piore as coisas para si mesmo, disse a professora sem parar para respirar e sem olhar para ele. Como eu ia dizendo, os senhores foram informados... KJH 411,
muito obrigada pelo follow, seja muito bem-vindo à nossa live. Espero que você aproveite o final desse capítulo que estamos lendo, que é o capítulo 12 do livro Harry Potter e a Ordem da Fênix. Como eu ia dizendo, os senhores foram informados de que um certo bruxo das trevas está novamente solto. Isso é mentira. Não é mentira, disse Harry. Eu o vi, lutei com ele. Detenção, Sr. Potter, disse a professora Umbridge em tom de triunfo. Amanhã à tarde, 5 horas, na minha sala. Repito, isto é uma mentira. O Ministério da Magia garante que não estamos ameaçados por nenhum bruxo das trevas. Se os senhores continuam preocupados, não se acanhem. Venham me ver quando estiverem livres. Se alguém está alarmando os senhores com lorota sobre bruxos das trevas renascidos, eu gostaria de ser informada. Estou aqui para ajudar, sou sua amiga, e agora, por favor, continue sua leitura. Página 5, Elementos Básicos para Principiantes. A professora Umbridge sentou-se à escrivaninha. Harry, no entanto, ficou em pé. Todos o olhavam, Simas parecia meio apavorado, meio fascinado. Harry, não, sussurrou Hermione em tom de alerta. Schopenhauer, se eu li certo, né? Se eu não li certo, me desculpe. Seja muito bem-vindo à nossa live. E espero que aproveite a nossa leitura do capítulo 12 de Harry Potter e a Ordem da Fênix. Eu ia falar o Cálice de Fogo. Acho que eu tô com fixação pelo Cálice de Fogo. A gente já terminou o Cálice de Fogo e eu tô com fixação nesse nome. Mas enfim, né? Sussurrou Hermione em alerta, puxando-o pela manga, mas ele desvencilhou o braço da mão da amiga. Então, segundo a senhora, Cedrico Diggory caiu morto porque quis, foi? Perguntou Harry com a voz tremendo. A turma prendeu coletivamente a respiração, porque nenhum colega, exceto Rony e Hermione, jamais ouvira Harry falar do que acontecera na noite em que Cedrico morrera. Todos olhavam avidamente de Harry para a professora, que erguera os olhos e encarava o garoto sem o menor vestígio de falso sorriso no rosto. A morte de Cedrico Diggory foi um trágico acidente, disse ela com frieza. Foi assassinato, disse Harry. Ele sentia seu corpo tremer. Pouco falara com outras pessoas sobre isso, e muito menos com 30 colegas que o escutavam ansiosos. Voldemort o matou, e a senhora sabe disso. O rosto da professora Umbridge estava inexpressivo. Por um momento, Harry pensou que fosse berrar com ele. Então ela falou com a sua voz mais macia, mais meiga e mais infantil. Venha cá, Sr. Potter, querido. Ele chutou sua cadeira para o lado, contornou Rony e Hermione e foi à escrivaninha da professora. Podia sentir o resto da classe prendendo a respiração. Estava tão furioso que não se importava com o que fosse acontecer. A professora Umbridge puxou um pequeno rolo de pergaminho cor-de-rosa da bolsa, esticou-o sobre a escrivaninha, molhou a pena no tinteiro e começou a escrever, curvada sobre o pergaminho para que Harry não pudesse ver o que estava escrevendo. Ninguém falava. Passado 1 minuto e pouco, ela enrolou o pergaminho e lhe deu um toque com a varinha. Ele se selou, sem emendas, de modo que o garoto não pudesse abrir. Leve isto à professora McGonagall, querido, disse estendendo a ele o bilhete. Harry apanhou sem dizer palavra e saiu da sala sem sequer olhar para Rony e Hermione, batendo a porta ao passar. Andou muito depressa pelo corredor, o bilhete para McGonagall apertado na mão. Mas ao virar um canto, deu de cara com o Pirraça, o poltergeist, um homenzinho de boca grande que flutuava de costas no ar, fazendo malabarismos com vários tinteiros. Ora, é o pirá do Potter! Gargalhou Pirraça, deixando 2 tinteiros caírem no chão, onde se estilhaçaram, salpicando tinta nas paredes. Harry pulou para trás para escapar e rosnou. Dá-o fora, Pirraça! O pirado está irritado! Exclamou Pirraça, perseguindo Harry pelo corredor, caçoando enquanto o sobrevoava. Que foi desta vez, meu querido amigo pirado? Ouvindo vozes, tendo visões, falando, Pirraça produziu um ruído porco com a boca. Línguas? Eu disse, me deixe em paz! Berrou Harry, descendo o lance mais próximo de escadas a correr, mas Pirraça simplesmente escorregou de costas pelo corrimão da escada. RH Faefast. Seja muito bem-vindo à nossa live. Espero que aproveite nossa leitura de Harry Potter e a Ordem da Fênix. De novo eu ia falar o Cálice de Fogo. Ai, meu Deus do céu, que confusão. Estamos lendo o capítulo 12 sobre a professora Umbridge. Que eu detesto, mas enfim, né? Cada um com a sua opinião. Há muitos acham que ele está rosnando o pobre potinho, mas outros são mais caridosos e dizem que está só triste. Mas Pirraça sabe das coisas e diz que é pura piração. Cala a boca!
Uma porta à sua esquerda escancarou-se e a professora McGonagall saiu de sua sala parecendo implacável e ligeiramente estressada. Afinal, por que é que você está gritando, Potter? Perguntou com rispidez, enquanto Pirraça dava divertidas gargalhadas e desaparecia de vista. Por que não está em aula? Me mandaram ver a senhora, disse Harry formalmente. Mandaram? O que é que você quer dizer com mandaram? Ele estendeu o bilhete da professora Umbridge. A professora McGonagall apanhou-o, franzindo a testa, abriu-o com um toque de varinha, desenrolou-o e começou a ler. Seus olhos correram de um lado a outro por trás dos óculos quadrados enquanto lia o que Umbridge escrevera. E a cada linha se tornava mais apertados. Vem aqui, Potter. Ele entrou atrás dela, na sala. A porta se fechou automaticamente. Então, perguntou-lhe a professora zangada, é verdade? É verdade o quê? Perguntou Harry um pouco mais agressivamente do que pretendera. Professora? Acrescentou tentando parecer mais educado. É verdade que você gritou com a professora Umbridge? Sim, senhora. Chamou-a de mentirosa? Chamei. Disse a ela que aquele que não deve ser nomeado retornou? Sim, senhora. A professora McGonagall sentou-se à escrivaninha observando Harry com a testa enrugada, então disse. Como um biscoito, Harry. Como o quê? Como um biscoito, repetiu ela impaciente, apontando uma lata com estampa escocesa em cima de uma das pilhas de papéis sobre sua mesa. E sente-se. Tinha havido uma outra ocasião em que Harry esperara levar umas bastonadas da professora, mas em lugar disso fora indicado por ela para a equipe de quadribol da Grifinória. Ele se deixou afundar na cadeira à frente da escrivaninha e se serviu de um tritão de gengibre, sentindo-se tão confuso e atrapalhado quanto na ocasião anterior. A professora McGonagall depositou o bilhete sobre a escrivaninha e olhou muito séria para Harry. Potter, você precisa ter cuidado. Harry engoliu o biscoito e encarou a professora. Seu tom de voz não parecia com o que... Não se parecia com o que ele estava acostumado a ouvir. Não era enérgico, seco nem severo. Era baixo e ansioso e, de alguma forma, muito mais humano do que o habitual. O mau comportamento na classe de Dolores Umbridge poderá lhe custar muito mais do que a perda de pontos e uma detenção. É que a senhora... Potter, use o bom senso, retorquiu a professora McGonagall com um brusco retorno à sua maneira usual. Você sabe de onde ela vem. Você deve saber a quem ela está se reportando. A sineta tocou, anunciando o fim da aula. No andar de cima e por todos os lados ouviu-se o tropel elefantino de centenas de estudantes em marcha. Diz aqui que ela lhe deu uma detenção para cada noite dessa semana a começar amanhã, disse McGonagall, tornando a consultar o bilhete. Todas as noites desta semana? Repetiu Harry horrorizado. Mas, professora, será que a senhora não poderia... Não poderia, respondeu ela taxativamente. Mas ela é sua professora e tem todo o direito de lhe dar detenções. Você se apresentará na sala dela amanhã às 5 horas para a primeira. Lembre-se, pise mansinho perto de Dolores Umbridge. Mas eu estava dizendo a verdade, disse Harry indignado. Voldemort voltou, a senhora sabe que sim. O professor Dumbledore sabe que sim. Pelo amor de Deus, Potter, exclamou a professora McGonagall acertando os óculos muito zangada. Contraíra horrivelmente o rosto quando ele usara o nome de Voldemort. Você acha realmente que o que está em jogo são verdades ou mentiras? O que está em jogo é manter sua cabeça baixa e a sua irritação sob controle. Ela se levantou, as narinas abertas e a boca muito fina, e Harry fez o mesmo. Coma outro biscoito, disse irritada, empurrando a lata para o garoto. Não, muito obrigado, disse Harry com frieza. Não seja ridículo, ralhou McGonagall. Ele tirou mais um. Obrigado, agradeceu de má vontade. Você não escutou com atenção o discurso de Dolores Umbridge no banquete de abertura do ano letivo, Potter? Escutei sim. Eu a escutei dizer o progresso será proibido ou, bem, queria dizer isso. Queria dizer que o Ministério da Magia está tentando interferir em Hogwarts. A professora McGonagall mirou-o por um momento, depois fungou, contornou a escrivaninha e segurou a porta aberta para ele. Bem, fico contente que pelo menos você escute a Hermione Granger, disse mandando-o sair com um gesto. E assim, pessoal, acabou mais um capítulo de Harry Potter. Venho novamente pedir desculpas por não ter feito live ontem, pois, mano, tava barulho demais de construção aqui ontem. Então eu realmente não quis fazer pra evitar que vocês ficassem ouvindo barulho de reforma e construção, entende? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da leitura de hoje. Espero que vocês voltem sempre que possível. Principalmente amanhã, brincadeira. Sempre que possível que vocês puderem vir, deixar o like. Tipo, deixa a live aberta no volume mínimo. Não precisa nem ficar me escutando, eu não ligo. Mas vem, me ajuda o canal a crescer. Me ajuda a ganhar um afiliado. Eu preciso de média de 3 visualizações por live. É só isso que preciso. Só tá faltando isso. Então, pessoal, espero que vocês colaborem comigo e me ajudem. Um grande beijo pra todos vocês. Espero que tenham gostado da leitura. E até a próxima, pessoal. Fui!